Olá, o meu nome é Ana Raquel e nós estamos aqui hoje para mais um episódio deste meu podcast. Hoje vamos falar sobre egoísmo saudável e como é que nós podemos promover este egoísmo saudável. Primeiro é importante percebermos de que é que se trata. Quando eu falo em egoísmo, não estou a falar daquele egoísmo extremo em que nós só nos vemos a nós, não vemos absolutamente mais nada, só nos consideramos a nós próprios e o mundo, perdão, gira unicamente à nossa volta. Este é aquele egoísmo que habitualmente é condenado e sobre o qual nós habitualmente falamos. E eu quero falar sobre o egoísmo saudável. Eu recordo que há uns anos convidaram-me para falar num aniversário, penso que era um aniversário de uma associação, sei que era numa câmara, e o tema era o voluntariado. E eu levei precisamente este tema do egoísmo saudável, ou seja, a minha intervenção teve como base este egoísmo saudável. Porquê? Porque, segundo, vamos pensar, ninguém dá aquilo que não tem. Nós temos o egoísmo por contraponto ao altruísmo. Mas, na verdade, eles fazem parte do mesmo. Eu digo sempre que as polaridades integram o todo. Isto quer dizer que quando uma coisa está afastada nesta polaridade e a outra está afastada na outra polaridade, elas integram o todo. O bonito e o feio fazem parte da mesma polaridade, do mesmo todo. Isto é, nós qualificarmos ou vermos a beleza em algo, se ela existe segundo os nossos critérios ou não. O gordo, o magro também fazem parte, não é? O todo é o peso, ou o todo é a imagem corporal daquela pessoa. Portanto, aquilo que nós qualificamos é o egoísmo, normalmente aquele que está no extremo em que a pessoa não vê absolutamente nada para além de si própria. Só que aqui temos que perceber que há uma série de gradientes. E aquele egoísmo super, não é? Não saudável, digamos nós, em que a pessoa fica ali ensimismada e fechada unicamente em si própria, tem por contraponto um altruísmo extremo, em que a pessoa dá tudo, inclusive se dá a si própria. E na minha opinião isto também não é bom. Então vamos ver, tudo o que estiver polarizado, seja no altruísmo excessivo ou no egoísmo excessivo, é sempre só para situações extremas, porque está colocado nos extremos. E, entretanto, no meio deste gradiente que vai de um egoísmo extremo a um altruísmo extremo, nós temos uma série de nuances sobre as quais temos que navegar e aprender a fazê-lo. O que acontece é que o altruísmo foi sobrevalorizado e eu até me atrevo a dizer que este altruísmo extremo foi sobrevalorizado. Isto é, uma pessoa que trabalhasse até à morte, pá, um excelente trabalhador, foi-se, mas era um excelente trabalhador. Uma pessoa que tirasse da sua boca para dar às outras pessoas, ok, morreu de fome, mas era uma excelente pessoa. Perdão. Mas o que é que nós vemos? Ok, está tudo bem, cada um tem o direito de fazer aquilo que entende, mas eu vejo a vida humana com o máximo de eficiência e aquele contributo que nós damos, primeiro exige que nós estejamos por cá. E neste momento, eu sinto que os casos extremos não fazem sentido, a não ser em situações extremas. Portanto, o altruísmo também tem que ser hum, temperado com uma boa dose de egoísmo saudável. Porque nós assim não conseguiremos saber qual é o valor das coisas. E eu também atrevo-me a dizer que nos dias de hoje, aquelas pessoas que avaliam a sua vida por aquilo que dão aos outros, única e exclusivamente, portanto, na polaridade do altruísmo, têm dificuldade em perceber o seu próprio valor. Portanto, só conseguem medir o seu próprio valor por aquilo que fazem ao outro. E na verdade, se nós virmos alguém que diz: "Olha pá, não me apetecia ir ao voluntariado", ou "Não estava para aturar os meus pais", ou "Não estou para aturar os meus filhos", e queria era apenas ficar a descansar, sozinho comigo, isto normalmente é alvo de juízos de valor, de críticas, mesmo que sejam subliminares ou só até em pensamento. O que acontece é que este egoísmo saudável em que a pessoa se prioriza a si própria em detrimento do outro, não é valorizado. E
na cultura, na cultura em que nós vivemos, não é valorizado e é criticado. Por isso é que muitas vezes, e isso nós assistimos, as pessoas camuflam as suas tentativas saudáveis para serem um bocadinho egoístas. Ai, e uma delas é ficar doente. Ou, eu tive que ir ao médico, e o médico me disse-me que, estou-me a recordar deste caso, de uma senhora de idade que precisava, na verdade ela precisava de sair, precisava de ir à sua vida, não estar enfiada em casa, sempre, sempre a cuidar do marido. E então, quando o médico lhe prescreveu uma fisioterapia, uau, ela podia sair de casa todos os dias porque foi o senhor doutor que disse. Ou então, como eu vivo aqui na parte norte do país, em Portugal, numa cidade, na cidade de Braga, que é muito religiosa, muitas vezes a ida à missa é o momento oportuno para as senhoras mais velhas poderem sair de casa, quando têm os seus maridos em casa acamados, porque é indigno pensarem nelas. Mas nós hoje ouvimos falar do síndrome do cuidador. Portanto, é fundamental nós aprendermos a dar atenção a nós próprios, só que nós somos educados só para dar e não nos darmos a nós. Nós somos educados para comprar, na verdade, um lugar no céu às nossas custas. Sofrer aqui para conquistar um lugar lá. Agora, o que acontece é que nos dias de hoje isto não funciona porque a esperança média de vida aumentou e nós vivemos imenso tempo. Portanto, o tempo de sofrimento aqui na Terra, começa a ser muito. E nós temos que começar a treinar este egoísmo saudável e aceitar que cada um de nós precisa de coisas diferentes. Uns precisam de momentos de descanso, outros precisam de momentos de lazer, de sair para estar com pessoas, precisam de ir ao cinema, precisam de não fazer nada, outros precisam de fazer muito, uns precisam de trabalhar muito, outros precisam de trabalhar menos. Portanto, nós somos todos diferentes. Só que vivemos de forma gregária, ou em casais, em famílias e em equipas de trabalho. E então o que acontece é que comparamos-nos. E na comparação nós perdemos-nos. Perdemos-nos nós próprios. E aqui o interessante, e na verdade é aqui que assenta todo o meu trabalho, é nesta necessidade que cada um de nós tem para se conhecer, para se compreender, para saber quem é e, sobretudo, como é. Como é que nós, hum, qual é o sistema operacional, não é? Ou operativo que nós temos integrado para podermos respeitar a nossa essência, para podermos respeitar o veículo, este corpo que nós temos, o cérebro, que eu digo que cérebro é um órgão, não estou a falar de mente, estou a falar do funcionamento do nosso cérebro, e respeitando aquilo que nós somos, acabamos por funcionar melhor. Esta é a base do meu trabalho. Quando eu estou sempre a falar do cérebro, do córtex pré-frontal, é funcionarmos bem. E quando funcionamos bem, a expressão mais genuína, mais bonita do nosso ser acaba por se revelar. Isto é, a facilidade que nós temos em sermos nós próprios. Porque a entropia que há na vida, a entropia, esta dificuldade em avançar, estes problemas que parece que aparecem de todo lado, na verdade, são resistência da vida que muitas vezes nos está a dizer: olha lá, isso não é aquilo que tu és. Olha lá que esse caminho não é para ti. Olha lá que essa escolha não é a mais correta ou para ti. Porquê? Porque nós mimetizamos, ok, vem alguém dizer-nos que aquelas são as fórmulas para nós alcançarmos o sucesso e vamos todos trabalhar daquela forma. Ou é assim que se tem que fazer para ter uma relação saudável, vamos todos fazer a mesma coisa. Ou todos temos que casar, todos temos que ter filhos, todos temos que fazer determinadas coisas. E nós andamos aqui, autómatos, a seguir as instruções que nos foram dadas de forma, muitas vezes até não é intencional. Ninguém quer o mal. Eu não estou a dizer que ninguém quer o nosso mal, mas andamos todos a tentar encontrar soluções, mas a solução está dentro de nós. Cada um tem a sua. E, portanto, a solução para mim é cada um conhecer-se. Só que nós, humanos, somos uma espécie muito lenta. E depois, somos muito lentas, muito lentos, mas somos demasiado ansiosos. E a nossa mente faz com que nós definamos objetivos, metas, coisas que queremos alcançar. Então, o que acontece é, esta evolução, eu lembro-me de ouvir uma coisa que dizia que se a vida
no planeta Terra fosse 1 hora, os humanos apareciam no último segundo. Nós ainda somos muito precoces, ou seja, em termos de desenvolvimento, ainda andamos todos aqui muito numa perspectiva de sobrevivência, e mesmo assim, em termos evolutivos, nós demoramos. Demoramos ainda, estamos aqui num estado muito embrionário. Mas para além de ainda estarmos num estado embrionário a aprender a ser humano, a sermos humanos, nós demoramos ao longo da vida muito tempo e a vida está cada vez mais longa. O que quer dizer que temos mais potencial de crescimento. Nós temos gestações lentas, os humanos demoram 9 meses. Além disso, a cria humana, porque realmente nós, quando nos tornamos bípedes, a cria humana, não é? Tem, o canal de parto tornou-se mais difícil e por isso é que nós nascemos, no fundo, com 9 meses. Reparem, porque as fêmeas humanas têm uma anca mais estreita. Nós às vezes pensamos que, uau, estamos num estado evolutivo medonho, mas depois nós se voltarmos à essência, ao back to basics, percebemos que tudo condiciona tudo. Então, nós nascemos muito prematuros, precisamos de cuidados durante anos, enquanto os outros mamíferos, passado umas horas, estão autónomos, conseguem caminhar, conseguem andar, conseguem alimentar-se, não é? Conseguem ir direto às tetas da mãe e conseguem alimentar-se. Os humanos não. E hoje em dia, não é? A maioridade chegada quase, eu digo aos 30, porque ah, a maioridade agora há de estar por aí, porque as pessoas têm uma vida mais infantilizada até mais tarde. A adversidade faz com que as coisas apareçam mais tarde, não é? E está tudo bem, porque a esperança média de vida está agora a bater se calhar nos 90, portanto está ótimo. Agora, o que é preciso entender é que este grau de egoísmo saudável precisa de ser aprendido. E como é que ele é aprendido? Nas adversidades, cada vez que nós colocamos o outro à frente de nós, isto nas situações em que não tínhamos que pôr, sejam crianças, não estejamos na situação de cuidadores, nós temos que perceber que o egoísmo tem que ser treinado e é a velha história de quando no avião cai, a máscara de ar e diz sempre: pessoas que estejam a viajar com crianças pequenas ponham primeiro a sua e depois a da criança. E este é o claro exemplo de como nós temos que cuidar de nós, porque quando nós queremos cuidar do outro, antes de nós temos a expectativa que o outro cuide de nós. Nós temos sempre qualquer coisa que nos infantiliza e que diz: ok, eu deito, agora dá-me. Portanto, quando nós queremos dar sem ter, nós estamos a partir de um lugar de escassez, de um lugar de infantil, de um lugar de criança, em que diz: eu dou-te tudo e tu não me dás nada. Pois. Somos nós que nos temos que nutrir em adultos, somos nós que temos que resolver estes traumas, estas coisas que nos acompanham e que, na verdade, só nos mostram que a vida não desistiu de nós. Muitas vezes nós dizemos que há pessoas que parece que desistiram da vida. Sem dúvida, mas eu não sei se elas desistiram da vida, se a vida desistiu delas. Porque a vida está sempre a mostrar-nos, através das situações que exigem aprendizagens, que não desistiu de nós. Porque cada adversidade, cada situação, cada mudança, cada transformação, cada mutação que acontece, é a vida a mostrar-nos: eu não desisti de ti. Portanto, vamos lá aprender, porque ainda há caminho para fazer. E se nós conseguíssemos ressignificar isto, se nós conseguíssemos perceber que esta dose de egoísmo saudável implica nós investirmos em nós e nós aceitarmos isto, que a vida não desiste de nós. E que nós precisamos de nos priorizar, porque só dá quem tem. Só dá quem tem. Quem quer dar e não tem, na verdade só está a pedir. Só está a pedir. É um pedido camuflado. Eu estou-te a dar, mas eu tenho expectativas de. E nós já falamos no episódio das queixas, que é muito interessante percebermos isto, não é? Que a queixa também é uma tentativa de quê? Pedir atenção. Então, uma vida vivida de forma consciente exige uma nutrição equilibrada. Exige que nós consigamos ser altruístas e que consigamos de vez em quando pôr os outros à frente de nós. E dizer: ok, aqui estou na postura de cuidador, mas eu para cuidar tenho que ter. Então, primeiro, eu tenho que me pôr num espaço em que eu me nutro a mim mesmo, em que eu me carrego,
para depois, não é, carregar a bateria, para depois poder nutrir alguém. Senão, de forma alguma, eu vou conseguir fazê-lo. E eu espero que esta minha abordagem, esta luta que eu tenho com o egoísmo saudável, que não é bem visto o egoísmo, mas eu acho que faz parte de uma vida saudável, equilibrada, consciente e, na verdade, bem-sucedida, porque o bem-sucedido é vivermos com muita saúde, com muita consciência, o máximo tempo que conseguirmos. Eu acho que este egoísmo saudável é, é o combustível de uma vida que depois sim tem potencial para dar. Nós só nos podemos dar quando, na verdade, nos temos. E quando ainda não nos conquistamos, não há hipótese. O caminho é sempre até nós. Quando não nos conquistamos, nós não conseguimos conquistar nada. E devagarinho, devagarinho, porque nós somos humanos, nós somos lentos, nós precisamos de tempo e o importante é que a vida não desista de nós, para que nós não tenhamos que desistir dela. Bom, eu espero que este episódio tenha sido do vosso agrado e, sobretudo, que seja muito útil. Fiquem bem e nós temos um novo encontro em breve.